Básico na hora de fazer um bolo. Se você for fazer um bolo e esquecer de colocar os ovos, o bolo vai ficar ruim. E o ovo por si só é básico. Se você for fazer um bolo e esquecer de colocar açúcar, o bolo vai ficar ruim. E açúcar é uma coisa básica. Então, os elementos em si, por exemplo, o fermento, que nem a Célia colocou aqui, os elementos em si, eles podem ser básicos, mas numa receita eles são fundamentais. A mesma coisa é para o nosso negócio. Nós temos atitudes e ações que são muito básicas, mas se a gente não faz, o nosso bolo não fica bom. E eu peguei o exemplo do bolo porque eu tô nessa onda culinária, algumas pessoas estão acompanhando aí, a Deia até perguntou se ficou bom. Ficou bom aquele bolo, tá, Deia? E é terapêutico pensar nisso. Leva para a vida, porque se você faltar com algum dos ingredientes da receita, meu amigo, você pode colocar o melhor fermento, você pode colocar o melhor açúcar, você pode colocar a melhor cenoura, mas se você esquecer a farinha, cara, você não tem um bolo. Faz sentido? E eu vejo pessoas que são extremamente caprichosas em algumas das partes da receita desse bolo, né, que nós cozinhamos todos os dias esse bolo. Eu vejo pessoas que são super caprichosas nisso, que elas pegam uma das coisas que ela gosta de fazer e ela faz todos os dias. Então a pessoa gosta de postar no Instagram e ela posta todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É como se ela pegasse a receita de bolo e colocasse só ovo na receita de bolo. Mas ela gosta de postar no Instagram e ela gosta de, não sei, convidar pessoas. Ou seja, ela pegou o ovo e o fermento. E ela colocou ovo e fermento, ovo e fermento, ovo e fermento e tentou pôr isso no forno. Vai sair o bolo? Não vai. Então, para a receita dar certo, você tem que colocar todos os ingredientes. Para o nosso negócio funcionar, você também tem que colocar todos os ingredientes. Se falta algum dos ingredientes, por melhor que seja o ovo, por melhor que seja o seu fermento, por melhor que seja a sua farinha, se faltar um dos ingredientes, não rola, beleza? Então não trate nada como óbvio, nada como básico. Escreve no teu caderno assim, ó. Tudo importa. Tudo importa. Escreve no seu caderno porque isso você vai levar para a vida, cara. Tudo importa. Importa o post no Instagram? Claro que importa. Importa estar no evento, no treinamento? Importa. Importa fechar os contatos? Importa. Importa vender produto? Importa. Tudo importa. Faltou um elemento, já era. Então é muito fácil a gente identificar o que está faltando para o nosso sucesso. É muito fácil. Quando você pega uma pessoa nova, ou antiga mesmo, e ela não está tendo resultado, e você pergunta para ela sobre o Pipes, né? O Pipes, básico, né? Se você pergunta para ela sobre Pipes, letra por letra, ela vai te falar, tá faltando isso. Tá faltando prospecção, tá faltando convidar a gente, tá faltando apresentar, tá faltando fechar pessoas, cadastrar pessoas, tá faltando treinar as pessoas melhor. Então, assim, é muito simples. Você pega ali a receita, qual ingrediente está faltando? A gente sabe, galera, o que falta para o nosso negócio crescer. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que não está fazendo. Eu vou deixar uma frase filosófica, motivacional para vocês, antes de começar aqui o treinamento em si, que é a seguinte: os tesouros que a gente procura estão nas cavernas que a gente não entra. Por mais que seja óbvio, se você não está encontrando alguma coisa, é porque você não está procurando aonde você não quer procurar. Seja por medo, seja por vergonha, seja por alguma dificuldade. Não importa qual seja a dificuldade que você tenha, você consegue superar essa dificuldade. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Você consegue superar a vergonha. Aí eu não sei falar bem. Você consegue aprender a falar bem. Eu não sei onde encontrar pessoas para apresentar. Você consegue aprender aonde encontrar pessoas para apresentar. A grande realidade é que sempre há alguma dificuldade dentro daquela que está te impedindo de fazer aquela atividade que falta no teu pipes. É legal que os pipes eles são encanamentos. Você tirou o encanamento, não sai água no final.
Então, quando você tem alguma das atividades que você não está fazendo, que você sabe que precisa colocar na tua receita de bolo, você identifica, ok, eu não estou convidando. Por quê? Ah, porque eu não gosto. Legal, como posso gostar? Não estou convidando porque não tenho pessoas para convidar. Ok, onde posso encontrar pessoas? Cara, e você está com um obstáculo. O obstáculo, ele é simplesmente o indicativo daquilo que você precisa fazer, superar, para realizar tudo o que você quer. É quase como se a vida estivesse falando o seguinte: olha, eu tenho dinheiro, tenho liberdade financeira, tenho liberdade geográfica, tenho prosperidade para te entregar. Tenho tudo isso aqui guardado para você. Você só precisa vencer esse obstáculo aqui, ó. E aí, se você não estiver emocionalmente forte, bem disposto, com vontade, você para no obstáculo. Obstáculos não são feitos para a gente parar. Obstáculos são o caminho. É através do obstáculo. Faz sentido, pessoal? É através do obstáculo. Então, toda vez que você encontrar uma dificuldade, você está encontrando uma dica da vida, do universo, sobre o que você precisa aprender para chegar onde você quer. Simples assim, agradeça os obstáculos. Fala, cara, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Ótimo! É só aprender a superar essa vergonha que acabou, game over, você vai ter o que você quiser. Aí você passa a concentrar suas energias em desenvolver aquilo que você precisa. Porque, novamente, você pode colocar a melhor farinha, você pode colocar o melhor açúcar orgânico, colhido com a lua cheia, no alinhamento cósmico do eclipse planetário. Se você não pôr algum dos ingredientes, o teu bolo não cresce. E eu sei que tem pessoa. A Giovana tá dando risada, né, Giovana? Eu sei, eu falo isso com muita propriedade, pessoal. Uma porque eu trabalho com esse tipo de negócio há muitos anos, e outra porque eu também adoro desenvolvimento humano. E eu tenho as minhas dificuldades na minha vida. Várias. Várias. Se eu falar para vocês, a gente chora juntos aqui. Mas o que, que eu entendo? Eu entendo que essa dificuldade, ela é o grande caminho que a vida está me mostrando que eu preciso aprender e superar. Por exemplo, tenho uma dificuldade de tempo. Ok, encontre uma solução para essa dificuldade e a pista está livre. Faz sentido, pessoal? É só um papo motivacional porque eu acredito que esse estado mental ele é importante. Uma outra coisa aqui que me veio, e eu já estou até dando uma desviada do tema do treinamento, eu vou falar sobre o tema do treinamento, é que eu não sei o quanto vocês acreditam em lei da atração, no pensamento, em como você manifesta a sua realidade. Isso é uma coisa muito pessoal, mas todos os grandes mestres, todas as religiões, todos os grandes mestres falam que a nossa mente produz a nossa realidade. E aí eu quero dar uma dica para vocês aqui, que eu não consigo falar sem deixar um tiquinho aqui. A vibração do teu obstáculo, a frequência do teu obstáculo, do teu problema, da tua resistência, ela está aqui. Você não consegue encontrar uma solução se você estiver na mesma frequência do teu obstáculo. E é por isso que as pessoas ficam presas. Elas estão operando na mesma vibração que criou o problema delas. Então, para você encontrar uma solução para o problema que você está vivendo hoje, ou para o teu obstáculo, você tem que estar numa frequência maior. Você tem que ver de cima. Faz sentido? E para você elevar isso, você tem que mudar algumas coisas, mudar o ambiente, mudar o contato, mudar o que você faz na sua rotina, respirar, dormir, descansar, fazer um esporte. Você tem que quebrar a frequência do problema, porque se você continuar operando com a mesma mentalidade que criou o problema, porque você criou esse problema, você se pôs nessa situação, se você tiver com essa mesma mentalidade, você continua criando o problema. Você precisa estar com uma mentalidade diferente. É por isso que quando a pessoa vem para uma convenção, ela encontra soluções. Ela está numa outra vibração maior. Pega o exemplo de uma mosca que está batendo no vidro ali, ó. Batendo no vidro, tá.
Quando você vai para um ambiente diferente ou para um outro estado mental, é quase como se você pegasse aquela mosca, puxasse ela para trás e falasse assim: olha, o tamanho da janela que você tem aqui. Olha quantas saídas você tem aqui. Mas enquanto você está ali fixado no problema ou pensando na mesma mentalidade que criou a situação, você fica estagnado. E se você está estagnado na tua vida hoje, em alguma área ou no teu negócio, você precisa sair um pouco, olhar de cima e falar, cara, no outro estado mental, quantas soluções eu tenho? E se você consegue num treinamento, você consegue conversando com pessoas que estão numa outra frequência, você consegue saindo de, mudando de ambiente, meditando, rezando, fazendo o que você precisar fazer para melhorar a tua energia. E aí você encontra as soluções. Mas via de regra, quem não está crescendo, quem não está conseguindo executar o trabalho do dia a dia é porque está faltando algum dos ingredientes da receita. Danizinha, estou vendo você agora aqui, Dani de Manaus, muito bem-vinda. Bom te ver aqui. Então, agora você está bem na minha tela aqui, ó. Você pipocou aqui na minha frente. Ele sabe que é importante, esse algoritmo. Bom, gente, então, voltando aqui agora, vamos falar sobre o tema de hoje. É o seguinte: não tem nada básico. E eu vou falar de lista de contatos. Cara, Mário, eu não acredito que você vai falar de lista de contatos. Eu já vi isso 1 milhão de vezes. Parabéns. Eu já vi isso 1,5 milhão de vezes. Eu tenho certeza que dessa sala aqui, a pessoa que tem mais anos de multinível talvez seja eu. E eu já vi isso aqui, cara, eu vejo isso desde 2003, pessoal. Faz 22 anos que eu ouço falar de lista de contatos. Vocês têm noção? E continua sendo a coisa mais básica e importante sem a qual você não cresce. E eu cadastrei 5 pessoas mês passado. Eu fiz uma nova lista de contatos. Olha a importância, eu criei uma nova lista de contatos. Eu cadastrei 5 pessoas dessa lista. E essas pessoas nunca trabalharam com vendas, nunca falaram sobre óleo essencial. E qual foi a primeira coisa que eu fiz no treinamento inicial com essas 5 pessoas? Foi falar de lista de contatos, cara. E veja, você vai ter várias listas de contatos na sua carreira. O Mário de hoje não é o mesmo Mário de 5 anos atrás, 6 anos atrás, quando começou com a do Terra. Hoje eu moro num condomínio diferente. Hoje eu conheço pessoas diferentes. Faz sentido, galera? Pratico esportes diferentes, frequento um clube diferente. Então você tem outras pessoas que você vai conhecendo na sua jornada. E na sua carreira você vai fazer várias listas de contatos. Então, quando você iniciar uma pessoa nova, você cadastrou uma pessoa nova esse mês. Se você não sentar com ela para falar sobre lista de contatos, você está garantindo o fracasso dela e o teu fracasso. Ah, mas é muito básico, ninguém faz, não gosto. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa que está aqui para treinar diamantes, para construir uma rede gigantesca. Você não vai construir uma rede de 5 mil, de 10 mil pessoas sem ensinar sobre lista de contatos. Não vai. Você cadastrou uma pessoa nova, ela quer trabalhar e você não falou de lista de contatos com ela, ela não vai conseguir dar o primeiro passo. Isso é fundamental. E olha que interessante. Eu escrevi aqui, né? Você não sabe quantas melancias existem dentro da semente até que você plante essa semente. Cara, o Fabiano, quando ele cadastrou mais de 5 mil pessoas. Vocês têm noção disso? Não dá para você saber quem, quando, aonde está o teu diamante. Você pode cadastrar uma pessoa que não faz nada, e essa pessoa cadastrar uma pessoa que bate Presidential Diamond. A pessoa que cadastrou a Ana Paula Veloso, vocês conhecem a Ana Paula Veloso? Ícone na nossa empresa. Referência histórica. A pessoa que cadastrou a Ana Paula Veloso, até a última vez que eu escutei, só tinha cadastrado uma única pessoa. Pasmem. Pasmem.
Então, não menospreze. Hermógenes, cara, há 2000 anos atrás, falou o seguinte: quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo. Hermógenes. Essa frase fala muito. Às vezes você não acredita que dentro de você tem uma rede gigantesca. Sei lá, eu não sei lidar, eu não sei fazer isso, eu não sei treinar pessoas, eu não sei com quem falar, eu não tenho amigos tão bons. Não importa, cara. Esse exemplo da Ana Paula Veloso deveria viralizar por toda a internet, toda a comunidade do Terra, porque uma pessoa pode trazer alguém e essa pessoa fazer a diferença. Então não dá para você julgar. O que você tem que fazer é: cadastrei um novo consultor, vou fazer uma lista de contatos com ele e vou abordar as primeiras pessoas com eles. Então, falando dessas 5 consultoras que eu cadastrei mês passado, eu não sei se tem alguma delas aqui hoje. Se tiver, pode falar no chat aqui, alguma dessas pessoas. A primeira tarefa de casa delas foi fazer uma lista de 50 pessoas, dentro dos critérios que eu vou ensinar vocês hoje aqui. Essa é a primeira lista de contatos daqui. Ó, a Elaine tá aí, ó. A Elaine é uma das pessoas que eu cadastrei esse mês passado, no finalzinho do mês. A Francine também. Nessa semana, eu vou sentar com cada uma delas por 1h30 e a gente vai abordar essas pessoas. Então, o trabalho do líder, o trabalho do consultor é ensinar o novo consultor sobre a lista de contatos. Então vamos lá. O que é uma lista de contatos? Cara, a lista de contatos é o ponto de partida do seu negócio. É o ponto de partida do seu negócio, é como você começa. E todas as minhas consultoras novas, eu orientei para elas o seguinte: antes de postar para o mundo, de gritar para o mundo que você é um consultor de bem-estar, antes de sair falando para Deus e mundo, gente, eu estou vendendo óleo aqui, ó, compra comigo, R$ 100 aqui, lavanda. Antes disso, você vai fazer a lista de contatos. Tá? E elas que não me deixam mentir. Por quê, cara? Porque a semente brota em silêncio. Ela só aparece quando a raiz já está pronta. A folha ali, quando você plantar um feijãozinho, a folhinha só vai aparecer depois que a raiz está pronta. Não vai sair falando para as pessoas que você trabalha como consultor de bem-estar. Você vai fazer isso de forma inteligente. E a lista de contatos, mesmo que tenha amigos nessa lista de contatos, não é uma lista de amigos. Não é uma lista de pessoas que eu acho que tem potencial, uma lista de pessoas que eu gosto. Não é uma lista com julgamentos. É uma lista de contatos. E a gente vai classificar esses contatos em 3 grandes grupos. Anota aí. Essa é a primeira lista que você vai fazer com seus consultores. Sempre. Vai dividir em 3 grandes grupos. Depois vão ter outras listas que você vai fazer. Você vai aprofundar, você vai refinar. Mas essa primeira lista são com 3 pessoas. É uma lista de contatos. E tem uma coisa importante, que é a seguinte. Vamos supor que você, Dani, eu sei que você não vai, tá? E se fosse, também teria muito sucesso. Mas vamos supor que você, Dani, virasse vendedora da Porsche. E o teu chefe te pedisse uma lista com 10 contatos interessantes para comprar um carro. Primeira coisa, se o teu chefe mandasse, você ia fazer uma lista? Ah, óbvio, né? Meu chefe mandou. Ah, que legal. Óbvio que você ia fazer. Se fosse obrigatório, você já tinha feito, cara. Se fosse, já tinha feito com 200 nomes. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: você ia chamar seu tio, sua tia, teu primo, teu vizinho? Ia levar teu vizinho lá para ver um Porsche? Ou ia levar seu tio para comprar um Porsche? Eu não sei, talvez eles tenham dinheiro, mas você chamaria? Não. Você não vai chamar qualquer pessoa. Você pode até falar para o seu tio, pode falar para o seu tio, para sua tia, para o seu primo, para o seu vizinho. No nosso caso, que a gente não está vendendo Porsche, a gente vai falar com eles dos olhos. Você vai colocar eles na sua lista num lugar muito específico. Você vai dividir a sua lista em 3 grupos que eu vou mostrar para vocês. Então, chave, como fazer a sua primeira lista de contatos?
E se você tem consultores que você não fez a lista com eles, sei lá, você cadastrou umas pessoas no mês passado, cadastrou pessoas há um ano atrás, cadastrou pessoas há 3 anos atrás e não fez a lista com essa pessoa. Ou você já tem 3 anos de negócio e não fez a sua lista. Anota uma outra frase aí para você refletir. Nunca é tarde para pegar a direção certa. Você quer ir para o Rio de Janeiro. Aí você estava com sono, entrou errado na esquerda ali, ó. Quando você vê, 3 horas depois tinha uma placa ali, Curitiba. Você vai ficar em Curitiba? Tem gente que fica, né? Ah, já tô aqui, já tô fazendo isso há tanto tempo. Não, você quer ir para o Rio de Janeiro. Você faz o retorno e volta. Não importa se vai demorar 3 anos, 4 anos, 10 anos. Nunca é tarde para ir para a direção correta, cara. Não é porque você já está tanto tempo fazendo de um jeito que você precisa continuar fazendo errado. Não tenha compromisso com o erro. Simples assim, putz, não fiz minha lista de contatos. Putz, cadastrei a fulana e não fiz a lista com ele. Liga para ele e fala, cara, eu tive um treinamento nessa segunda-feira, foi ótimo, e eu quero falar sobre esse treinamento com você. Me dá meia hora e conversa com ele sobre isso. Beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer com as pessoas. E eu escuto muitas pessoas repetindo um discurso de coloca 100 nomes. Pô, você vai fazer uma lista de 100 nomes? De 200 nomes? Não vai. Nem se você casar você vai chamar 200 pessoas. A não ser que você esteja com um budget, um orçamento alto. Mas você não vai, cara. Você não vai. Então não viaja. A gente quer uma lista de qualidade. Tá? Eu fiz um post, levantei uma lista nova com 64 pessoas. 64 pessoas me preencheram ali um formulário. Dessas 64, eu separei 10, apenas 10, e já falei com as 5. E vou falar com mais algumas. Eu não vou falar com todo mundo, por mais que eu queira. Agora, todo mundo ali vai receber o meu convite em um determinado momento. Presta atenção, não é que você vai ter preconceitos. Você vai priorizar as pessoas que você quer falar primeiro, que você quer trabalhar junto, tá? Então assim, ó, nessa primeira lista, Mário, por que primeira lista? Porque sim, né? Nosso negócio é feito de pessoas. Olha essa frase que interessante, ó, existem diamantes que ainda nem sabem que doTERRA existe. Vocês conseguem acreditar nisso? Consegue acreditar nisso? Se você consegue acreditar nisso, eu sei que você vai longe aqui. Existem diamantes na doTERRA que ainda nem sabem que doTERRA existe. Essa pessoa, de repente, você vai falar para ela sobre óleo essencial e ela vira e fala: o que é isso? Existem diamantes por aí que nem sabem que doTERRA existe. Deixa eu fazer uma pergunta aqui no chat, eu quero interagir. Quem estiver aqui no Instagram, agora eu estou olhando também aqui no Instagram. Quem começou como cliente? Quem começou como cliente? Escreve aqui. A Mônica Sanches me perguntou, Mário, você pode compartilhar esse questionário que você envia para as pessoas? Mônica, a melhor maneira de você ver o questionário é preenchendo. Envia lá teu formulário, já vejo teu perfil também, tá? Olha quanta gente começou como cliente aqui, galera. Temos até uma diamante aqui, a Andressa Norico, aliás. Norico, bem-vinda. Começou como cliente. Então, às vezes, na sua lista de clientes, pô, a Andressa Norico está aqui, começou como cliente. Às vezes tem um diamante na tua lista de clientes. Olha que loucura. Então, pessoal, temos que ter essa consciência, tá? E por que primeira lista? Porque durante a sua carreira você vai fazer diversas listas. Eu construí uma nova lista no final do mês passado. Desculpa, no final de fevereiro. Construí uma nova lista. E estou trabalhando nessa nova lista. E daqui a alguns meses eu vou construir uma nova lista. E aí você vai fazer um mini curso. Você vai fazer um mini curso, põe um anúncio e levanta uma nova lista. É ou não é? Você vai fazer várias listas. Poxa, chegou um colágeno. Cara, vou fazer uma nova lista só de salão de cabeleireiros e vou fazer evento toda semana em um salão diferente. Você vai fazer uma nova lista de salões. Cara, chegou agora um produto novo que eu não vou falar. Quase falei aqui.
E eu vou fazer uma lista só para trabalhar esse produto novo, com pessoas que estão nesse mercado. Galera, você nunca vai parar de fazer lista, presta atenção. Mas tem que ter a lista, porque a lista te norteia, ela te guia, tá? Então olha só, alguns exemplos de lista que você irá fazer no futuro, não no início. Se algum downline seu, algum consultor começar um negócio, querendo fazer um evento, querendo fazer não sei, um anúncio, querendo fazer uma chamada no Instagram para captar pessoas, o que você vai falar para ele? Eu vou falar para ele o seguinte, ó, calma, calma, sossega. Não é essa a sua primeira lista. Você não tem habilidade para trabalhar com quem não te conhece ainda. Você não tem habilidade para trabalhar com volume. Você não sabe fazer uma apresentação ainda. Calma. Isso aqui é uma maratona. Isso aqui é um negócio de longo prazo. O legal é que eu já estou há 6 anos na Terra, então eu posso falar para as pessoas isso. Eu falo, cara, eu estou há 6 anos trabalhando. Calma, eu estou te cadastrando esse mês. Talvez daqui a 6 anos você esteja cadastrando uma pessoa também. Hoje eu vendi um MetaPower e um Claricalm, adivinham para quem? Para a minha professora de inglês da escola, do ginásio. Ela virou terapeuta, ela está toda dentro da terapia quântica, ela foi para uma outra área. Eu falei, opa, mas olha só que legal. Então, gente, daqui a 6 anos, 10 anos, vocês ainda vão estar falando com gente nova. E para gente nova, essa é a primeira lista. Vamos lá. Sem delongas. Primeiro, você vai organizar em 3 grandes grupos, não mais do que isso. 3 grandes grupos. Eu quero que você sente com o seu novo consultor e fale o seguinte. Número 1, clientes. Clientes. São 3 grandes grupos. Aliás, vamos falar sobre os 3 grandes grupos, depois eu volto destrinchando. Primeiro grande grupo que você vai ter na sua lista, clientes, na sua primeira lista, clientes. Segundo, profissionais da saúde, bem-estar e estética. Hoje nós também, né, podemos expandir isso. E o terceiro grupo são empreendedores, vendedores e autônomos. Tá? Essa é uma lista fácil de colocar, de criar. Quando você tiver mais tempo de casa, você vai destrinchar isso melhor. Ah, quero uma lista de terapeutas, uma lista de nutricionistas, porque eu quero falar sobre uma linha específica aqui ó, de metabolismo e eu entendo muito disso. Você vai chegar lá. Mas, pro novo, 3 grandes grupos. Clientes, profissionais da saúde, da estética e da beleza, do bem-estar, e empreendedores, vendedores, gente autônoma, o famoso correria. Beleza? No grande grupo, o que você vai orientar o seu novo consultor? Coloque pessoas que você sabe que precisam dos olhos. Simples assim. Cara, eu sei que essas pessoas precisam dos olhos. Conheço essas pessoas. Contatos da escola dos seus filhos. Na escola do meu filho tem difusor. Fui eu que coloquei. Me compraram Terra Shield, 4 Terra Shields na época do surto de dengue. Tem difusor. O difusor eu ofereci. Emprestei. Óbvio. Condomínio do seu prédio. Ontem uma vizinha comprou um lavanda meu. Como que ela sabia que eu tinha um lavanda? Porque o marido dela joga tênis comigo e eu dei um Deep Blue para ele. Ganhei Deep Blue Rub aí numa promoção e dei. A esposa dele me comprou um lavanda ontem. Olha que legal. E do seu condomínio, tá? No Grêmio da faculdade, da sua empresa. Como que você pode fazer isso? Academia ou algum esporte que você faça. Aqui você está buscando clientes. E é importante você separar isso porque a abordagem para despertar interesse pelo produto é muito diferente da abordagem para trazer alguém para o negócio. E o erro é você querer abordar todo mundo da mesma forma. A do Terra é muito complexa para você tentar falar o mesmo script para todo mundo. Faz sentido? Já cometeu esse erro? Aí você falou, putz, não era para ter ido por esse lado, errei. A pessoa já meio que já bloqueou, já não queria mais saber, já desconversou, ficou um climão chato. Por quê? Porque você tem que entender que cliente você aborda de uma forma, profissionais da saúde você aborda de outra forma, e os empreendedores você vai abordar de uma outra forma. Simples assim, tá? Amigos que você sabe que sempre tiveram alguma dificuldade de saúde.
É um amigo seu que você sabe que sempre lutou com alguma dificuldade de saúde. Familiares que você sabe que estão enfrentando algum problema de saúde. Alguns amigos que você sabe que estejam passando por dificuldade de perder peso, de estar com os filhos estão doentes, reclamou ali no Instagram que está doente. Ou alguém postou um vídeo da academia, você pergunta se já está usando os olhos. Alguém que começou a fazer yoga, terapia. Alguém que está falando ali, nossa, estou com a terapia em dia com a minha psicóloga e tal. Cara, todo mundo pode ser um cliente, beleza? Mas nessa lista, inicialmente, você vai abordar para vender produto. E se você não vende produto, desculpa, seu negócio vai ficar muito limitado. Sem vendas, o LRP fica difícil. Sem vendas, teu consultor novo não faz um pedido novo. Sem vendas, o teu consultor não põe dinheiro no bolso. Vendas move a empresa, move o teu negócio. Tá? Do Terra não vive sem vendas, você também não vive sem vendas. É importante, gente, é importante. Eu vendo bem, e eu acho que isso abre as portas para muitas outras possibilidades. Segundo grande grupo, profissionais da saúde, do bem-estar e da estética. Profissionais da saúde, do bem-estar e da estética. Coloca nesse grupo, você vai falar para o seu novo consultor, coloca nesse grupo pessoas que você sabe que trabalham com pessoas. Coloca nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, personal trainer, pedagogo, terapeutas holísticos, reikianos, radiestesistas. A Giovana que está aqui é terapeuta. Né? O do Terra faz assim, ó, com essa galera. Casa muito bem. Casa muito bem com o que as pessoas já trabalham. Podólogos, hoje eu fui no podólogo, assunto óleo de melaleuca, nossa, uns 15 minutos falando sobre a melaleuca. Todos conhecem já os óleos essenciais, mas não trabalham com a do Terra. Manicure, cabeleireira, por quê? Presta atenção, essa é a chave, ó. Essa é a chave. Estas pessoas já estão diante dos desafios dos outros. A cabeleireira tá vendo a caspa ali na cabeça do cliente, tá vendo o cabelo caindo. A podóloga tá lidando com a micose ali, ó. Ela tá raspando a micose do cliente. A Dani dá risada, eu não aguento, eu dou risada junto. Essas pessoas, elas já trabalham com os desafios dos outros. E olha só que interessante, eles já vendem saúde, estética e bem-estar. Então, se você falar para uma pessoa que vende reiki, tá? O que ela está vendendo ali? A imposição de mãos, fluxo de energia, canalizando a energia dela. Essa pessoa está vendendo o quê, gente? Ela está vendendo o tempo dela, né? Ela tem um limite de tempo que ela pode vender. Mas eu tenho certeza que uma pessoa que vende saúde, ela não vai achar caro um óleo de lavanda. Ela não vai achar caro R$ 50 um óleo de limão. É um contrassenso para ela achar caro o que a gente faz. E olha só, para estas pessoas, a gente está levando uma forma delas melhorarem os serviços delas. Melhorarem os serviços delas e também agregarem uma renda extra. Tem uma profissional, uma consultora do Terra aqui, a Flávia, ela é radiestesista. Faz radiestesia com pêndulo, etc. Eu sempre me consulto com ela porque ela é muito boa. Na consulta de radiestesia dela, sabe o que ela faz? Ela receita óleos. E o cliente que veio fazer a radiestesia, pagou ali R$ 200 para fazer a radiestesia, já sai com mais R$ 400 de óleo essencial. Vocês conhecem alguém que trabalha com radiestesia? Você conhece alguém que trabalha com manicure, como terapeuta? Essas pessoas, pessoal, elas precisam de um negócio para agregar renda. É por isso que você vai colocar elas num outro grupo. Olha só, o primeiro grupo de clientes, eles podem ter resistência com preço, com entendimento, com, poxa, será que vale a pena investir na minha saúde, um óleo essencial, tal? Esse segundo grupo, para eles, ter o óleo ali é uma fonte de renda. Não é um custo.
Então a abordagem é diferente. A abordagem é, cara, você já vende óleo essencial no seu consultório? Você já trabalha com os óleos essenciais no seu consultório? Você já tem um difusor de óleos essenciais no seu consultório? Posso te emprestar um difusor de óleos essenciais para você colocar enquanto atende as suas massagens? A abordagem é diferente, cara. Você não vai abordar para vender produto, você vai abordar ali para fazer parceria. Legal? Isso é fundamental. E o terceiro grupo são o grupo das pessoas empreendedoras, vendedoras, autônomos. E aí você vai colocar pessoas que vendem seguro, pessoas que vendem imóveis, galera que vende curso online, pessoal do marketing digital, gente que vende brigadeiro, bolo, pessoas que organizam festas, bazares, eventos. Nessa lista você vai colocar todo mundo que mata um leão por dia. Aquela galera que faz a própria renda. Essas pessoas, elas precisam de negócios. Elas estão sempre abertas a ouvir uma oportunidade, porque elas estão procurando um caminho. E todo mundo conhece alguém que está buscando um caminho. Você vê a pessoa vendendo consórcio hoje, daqui a pouco ela está vendendo seguro, depois ela foi vender imóveis, aí agora ela está vendendo seguro de vida. Essa pessoa está buscando um caminho e você tem um caminho para oferecer. Mas se você chegar falando de óleo essencial, falando de atender pessoas, de virar uma terapeuta, essa pessoa não vai querer. Essa pessoa quer saber de dinheiro. Quanto que eu ganho de comissão? Quanto que paga? Quanto que dá para ganhar? Vale a pena investir meu tempo nisso? Consigo associar com o meu trabalho? Então a conversa é diferente. Faz sentido, galera? Vocês estão me acompanhando? Escreve no chat aqui para mim. Pessoal do Instagram, faz sentido isso? Vocês estão acompanhando também? Você não aborda de todas as formas. E eu coloquei esses três grandes grupos. Olha que a Dani escreveu aqui, eu cadastrei uma reikiana mês passado e ela está aqui no treinamento. Ótimo, então ela vai sair com essa lista de três grupos grandes e vocês vão abordar juntos as pessoas. Então assim, quando você organiza com um novo consultor esses três grandes grupos, fica muito fácil para ele olhar no universo mental dele, ou as pessoas que ele tem contato nas redes sociais, ou amigos, ali, enfim, ele consegue encontrar esses três grupos de pessoas de forma muito fácil. Muito fácil. E aí, o que você vai pedir para eles? Qual que é a lição de casa que eu passei para as minhas consultoras? Eu quero 20 pessoas em cada grupo. Porque não vamos abordar cada um da mesma forma. Os potenciais clientes a gente vai abordar de uma maneira, convidando para um evento sobre óleos, oferecendo alguma amostra, perguntando para a pessoa de uma maneira muito natural se ela já ouviu falar de óleo essencial. Poxa, Dani, eu sei que você batalha com o teu filho aí todos os invernos com a bronquite dele. Você já ouviu falar de óleo essencial? Olha que abordagem gostosa para você fazer com alguém que sabe que tem um desafio de saúde. Não é? Você não vai abordar a pessoa falando, oh, eu tô sabendo que está todo quebrado, estragado, estrupiado, morrendo aí, vem cá, deixa eu te dar um óleo. Não, você vai ser elegante. Mas você vai falar sobre o produto para os clientes. Para o grupo dos vendedores, os empreendedores, você vai falar, Dani, eu vejo que você está sempre buscando novos negócios. Você está sempre empreendendo em diferentes frentes. E eu estou trabalhando com uma empresa muito boa, muito legal, e eu acho que a gente podia bater um papo. Vamos tomar um café essa semana? Tô trabalhando com a Doterra, está sendo interessante para mim, tenho feito minhas vendas, tenho aprendido, estou ganhando tanto, estou conseguindo fazer isso, aquilo outro. Vamos conversar? Estou vendo o mercado ótimo para nós. Aí você vai falar de negócio, vai falar de produto, vai falar de empresa, vai falar de números. Tá? Então, gente, eu quero fazer um exercício com vocês aqui. Como que vocês abordariam cada um dos diferentes perfis dessa lista? Queria ouvir de vocês aqui. Liga o microfone e fala. Como é que vocês abordariam um cliente? Pessoas que estão na sua lista como clientes. Como que você abordaria essas pessoas? Quem quer contribuir?
Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa que vai contribuir comigo hoje aqui no treinamento. Como é que vocês abordariam as pessoas que estão na sua lista na parte de clientes? Eu vou dar 10 segundos para alguém se voluntariar, senão eu vou começar a voluntariar algumas pessoas aqui. Vamos lá, pessoal, tem um monte de gente aqui, vai? Quem vai ser a primeira pessoa que eu vou voluntariar? Posso falar, Mário? Quem tá falando? Pode? A Érica. Ô, Érica, cadê você? Tô aqui, que eu desliguei a câmera, que eu tô a cara da favela. Ah, meu Deus, aí não dá, né, Érica? Fala, como é que você abordaria os clientes? Uma pessoa que está na sua lista como cliente. Eu chamaria, normalmente eu falo assim, eu vejo, porque eu faço tipo um diário da pessoa, sabe? Eu não Ó, tenho uma os boa clientes memória. são essas pessoas que estão aqui, ó. Eu quero saber especificamente como você abordaria essas pessoas que têm interesse, que você enxerga que tem interesse no produto, que você quer vender produto para elas. Deixa eu ver aqui no meu condomínio, né? Ah, a minha vizinha, por exemplo, né? Eu encontrei ela na garagem. E aí eu falei, oi, fulano, tudo bom? Ela falou, tudo, como é que tá? Eu falei, olha, vamos tomar um café lá em casa, eu quero te mostrar uns produtos que eu tô trabalhando, para você ver, dar uma olhadinha, para me perguntar a sua opinião, para você testar, levar para sua casa. E aí eu marquei, entendeu? Eu chamo para tomar um café. Você chama para tomar um café e fazer uma apresentação dos olhos. É uma classe, é isso aí. Ela comprou? Érica? Ela não comprou. Ah, Érica, então não serve esse exemplo. Eu quero um exemplo, gente, eu quero um exemplo de uma abordagem bem sucedida de alguém que fez uma, que olhou alguém na lista ali de clientes e vendeu. Érica, obrigado, viu? Eu, Quem é o Mário. próximo, gente? Vai, vamos lá. Eu quero um exemplo Eu, de Mário. uma abordagem que deu certo. Vamos lá, Dani. É, eu O encontrei cafezinho uma em, amiga, o cafezinho em casa não deu certo. Vamos lá. encontrei uma amiga do prédio e ela Uhum. estava com uma garrafinha de chá na mão. Hum, E eu perguntei o que era aquela bebida era uma cor diferente. Aí ela falou que ela estava com um problema digestivos, refluxo. galera Aí eu, adora falar dos problemas, né? aí eu falei, olha, eu trabalho com os óleos essenciais, eu tenho um blend muito interessante aí falei do Zengeste para ela e tudo mais. Ela falou, cara, eu quero agora esse óleo. E eu tinha o óleo em casa e vendi na mesma hora. Ela já me deu feedbacks, já comprou outros óleos da promoção e está introduzindo os óleos no dia a dia dela já, assim. Então vamos entender, estudar esse caso da Dani aí. Ela comprou, pagou, né? Ótimo. Vamos entender esse caso da Dani. Ela viu uma pessoa na academia e ela fez o quê? A primeira coisa que ela fez, ela se interessou realmente pelo que a pessoa tinha. Por mais que talvez a Dani quisesse abordar para vender, etc., ela fez uma pergunta sincera. Não, e nem foi. Eu achei, eu queria saber o que tinha, que era diferente a cor do líquido que estava dentro da garrafinha. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí que ela falou do chá, aí quando ela falou que ela estava com problema digestivo, aí eu entrei com os óleos, que é aquela coisa, né? Não falar dos óleos essenciais para as pessoas, a gente sabendo dos benefícios, é uma É, missão de socorro, né? Então eu falei, exato. na mesma hora ela. Mas você vê como é que fica, como foi bom. Você estava numa conversa interessada na pessoa, fez perguntas, a pessoa te falou, mostrou uma necessidade e você abordou. Olha, eu trabalho com os óleos essenciais, temos um óleo ótimo para isso. Muito bom. Simples assim. Valéria, pode falar. Valéria Duarte está aqui, tem um exemplo bom. Eu só quero exemplo de que saiu venda, tá? Cadê a Valéria? Liga o Olá, boa microfone aí, noite, Valéria. Mário. Boa noite, galera. Boa noite, Eu sou Valéria. nova na Doterra, estou Bem-vinda. aí no período de experiência dos 45 dias. Não tem isso não, você já está como consultora. Para com esse papo. Vamos lá. É, é incrível que, assim,
fim de semana passado, desculpe, fim de semana retrasado, eu fui convidada para ir almoçar na casa de um amigo que estava me devendo um almoço e, e eu sempre carrego os óleos essenciais comigo para onde eu vou, né? E aí, por uma intuição, eu peguei o meu peppermint e levei. E aí, quando chegou lá, eu vi que ele estava toda hora espirrando, com o nariz escorrendo e tal. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ele falou assim: é rinite, querendo atacar e tal. E eu falei assim: cara, não acredito. Aí eu falei assim: eu curei rinite com óleo essencial da doTERRA. Ele falou assim: eu vi que você tá vendendo e tal, me Você viu fala como um as pouco pessoas estão mais de olho, né? sobre. As pessoas estão de olho. É, aí me fala um pouco mais sobre. Aí apresentei para ele o produto. Eu falei assim: olha, inclusive eu tô com óleo essencial aqui que eu uso diariamente para prevenir rinite, para não ter crises. Você quer experimentar? Ensinei para ele como que utiliza e ele ficou apaixonado e já fez o pedido. Estou só esperando chegar para ir lá entregar pessoalmente. E aí ele já se interessou também pela pomada de Piblu, porque ele pratica exercício físico e estamos Olha que aí legal. nesse progresso. Valéria, você merece uma salva de palmas, hein? Obrigada. Quanto mais você fizer isso, melhor. Então, se você fizer isso de uma forma organizada, com uma lista de clientes e pessoas que você sabe que tem interesse, ou lugares que você pode encontrar pessoas e fazer isso, você vai vender sempre e desses contatos vão sair negócios, tá? Parabéns. Arrasou, muito obrigada. Valquíria, vamos lá, Valquíria e Alcilene. Eu quero exemplos de pessoas que vocês abordaram e fizeram vendas. Vamos lá. Oi, gente, boa noite. É, eu estava vendo os status do WhatsApp, né, do pessoal que eu tenho cadastrado, e eu vi a foto de uma colega minha com um filho no hospital. Na hora eu mandei uma mensagem para ela, falei, o que que tá acontecendo, né, o que ele tem e tal. Ela falou, estou aqui com ele de novo, crise de asma. Eu falei, nossa, mas você nunca falou para mim que ele tinha asma. Ela já comprou, tipo, lavanda, comprou alguns outros óleos. Eu falei, você já sabe do briefing? Eu tirei o meu sobrinho da crise de asma usando o briefing. Ela falou, é sério? Eu falei, é sério. Aí ela falou, manda para mim. Na hora eu já mandei para ela, o menino tá super bem. Depois disso eu vendi colágeno e vendi outros produtos para ela também. Olha que legal, Valquíria, parabéns, meu. Parabéns de verdade. Você vê que uma venda puxa a outra, né? Você cativa cliente, depois ela se cadastra, começa a comprar e vira uma consultora. E é engraçado que assim, as doenças elas conectam muito, né? Conectam muito a gente com as pessoas. Óbvio que os nossos olhos não são para doença, mas a gente tem depoimentos muito bons. E quando você conta uma história sua, algo que você realmente fez ali, deu certo, cara, é maravilhoso. Parabéns, galera. Parabéns a todo mundo aí que está compartilhando os olhos. E no final, é isso que gera cliente. É assim que a gente aborda os clientes. De forma direta ou indireta, ou criando oportunidade deles conhecerem, seja na escola, fazendo um evento, fazendo uma demonstração. Muitas pessoas fazem demonstração, exposição e criam uma lista, criam vendas, criam clientes, botam gente para dentro do negócio, tá bom? Muito legal. Pessoal, e profissionais da saúde? Como é que você abordaria essas pessoas, esse grande grupo? Quem quer contribuir comigo aí? Quem quer dar um exemplo de alguém que trouxe ou que abordou alguém da saúde, fez uma abordagem assim, olha, eu tenho algo que maravilhoso para o seu trabalho. Deia, você tem um exemplo bom, Deia? Semana passada eu marquei para fazer o pé num lugar diferente, né? A Para gente fazer o quê? precisa Fazer o quê? fazer o pé, passar a mão no Ah, é. lugar, as unhas. E a manicure, eu falei, eu vou nessa nova. E eu conheci essa mulher do meio do nada, assim, troquei contato, eu falei, vou marcar. E fui, e aí eu já saí com a minha mochila. Eu não lembro se eu levei maquininha, mas eu levei um kit intro lacrado, levei um piper solto e os meus olhos
para demonstrar, mas não fui de cara mostrar, não. Deixei ela trabalhar, observei o lugar, falei, nossa, que legal, você tem ofurô, você tem escaldapés. A gente pode trocar um outro dia aí, um collab, eu posso trazer um óleo essencial, o que você acha? E fui, sim, trocando ideia. E aí ela abriu, falou assim, nossa, eu me interesso, eu gosto, eu tenho aqui, mas não tenho doTERRA, mas eu sei que é muito bom. E aí a gente foi batendo um papo, e ela deu abertura, aí no final, na hora de pagar, ela falou, deixa eu ver o que você tem. Eu falei, porque eu perguntei, você já experimentou doTERRA? Não, eu não conheço todos, tal. Eu falei, eu tenho alguns e depois a gente vai marcar um outro horário, tal. Mas se você quiser saber, eu me interessaria sobre o lavanda, mas aí eu falei da vantagem do kit intro, tal. Mas deixei ela à vontade. Falei, mas você que sabe, veja o que você tem para hoje aí. Aí ela quase comprou o kit intro, mas ela falou, não, vamos fazer assim, me dá um lavanda. E aí, na verdade, ela me pagou a diferença, né? Porque o que eu estava devendo era menor, ela me deu a diferença. E ficou com o produto. Ou seja, você fez o pé, pagou com o óleo. Eu faço muito isso. Ela se cadastrou no negócio, Deia? Ainda não. Ela é parceira de um outro lugar que eu tenho um evento marcado para abril. Ela falou dessa outra mulher, é um outro espaço de beleza. Está marcado para o dia 19, um chá com um chá aromático e tal, e ela é profissional desse outro lugar. A gente já fez umas conexões, mas ela falou, não, vamos fazer um collab, ela quer fazer um vídeo collab, tá bem legal, vamos ver o que vai rolar, é bem recente. Maravilha, Déia, obrigado pela contribuição. Deixa eu falar uma coisa com o pessoal do Instagram aqui, galera, minha bateria tá acabando, então eu vou ter que desligar aqui o Instagram. Quem quiser, tem o link no Zoom, vem pra cá, vem pro Zoom, tá? Tem o link aqui nos stories do Instagram, vem pro Zoom, porque minha bateria tá, infelizmente, acabando, e se eu puxar o cabo ali vai dar um trabalho aqui. Beijo, galera, valeu! Bom, aqui o Instagram eu tive que fechar porque está acabando a bateria do celular. Pessoal, eu quero um exemplo de alguém que abordou, a mesma pergunta da Letícia ali, ó. Um exemplo de que abordou alguém que é da área da saúde. Temos várias pessoas da área da saúde na nossa equipe. Enfermeiros, terapeutas, a gente tem tudo. Mas eu quero alguém que dê um exemplo de uma abordagem de profissional da saúde que a pessoa se tornou consultor, que a pessoa se cadastrou. A Alcilene disse que tem uma história de uma médica. Quer compartilhar, Alcilene? Sim, eu fui levar minha mãe numa médica, né? Numa neurologista. E aí eu tava com a minha bolsinha de óleos essenciais, que eu não ando sem, né? E aí a doutora tava gripada. Ela estava fungando e assim, com lencinho, né? E aí eu peguei, tirei, eu falei, você aceita? Espera, só um momento. Meu nome é Alcilene, eu sou aromaterapeuta, sou esteticista, eu trabalho com os óleos essenciais também. E você aceita uma gotinha do Peppermint? É o hortelã-pimenta, é uma planta. Aí eu expliquei para ela, ela falou, eu já conheço, ouvi falar. Ela falou assim, eu conheço, ouvi falar na doTERRA. Era doTERRA? Aí eu falei, sim. Aí eu peguei, tirei da bolsa, coloquei na mão dela o pin, e ela amou, e ela pediu para eu levar para ela no outro dia, né? Um que eu não tinha lá para vender para ela, e que ela iria comprar um para a filha dela também, que a filha dela sofre de enxaqueca. E foi isso. Muito bom, Alcilene, muito bom. Mas ela se cadastrou como consultora? Não, porque ela é uma médica, né? Ela não tem esse. Já conversei com ela falou que assim, Alcilene, no momento assim, eu não tenho esse tempo, eu só quero comprar. Alcilene, Ela falou, só você quero falou que você é consumir. esteticista, né? Sim, Como é que você foi abordada? eu fui abordada, na verdade, eu fui pela Dani. Eu estava numa feira de Isso. Como é que você plantas. foi abordada? Na verdade, eu que fui lá. Eu que fui lá. Mas Eu você já se tinha. interessou porque você trabalha com saúde, com estética e queria um produto a mais para vender, não é? Porque eu já na faculdade eu já tinha estudado sobre óleos essenciais, mas é uma coisa assim muito vago, né? Eles não aprofunda muito, não, na Não, mas faculdade, é você só o entrou no básico. negócio, você entrou no negócio porque você queria uma renda a mais. Isso, também. E também por causa da saúde, né? Que eu gosto de coisas naturais. Sim, claro, claro. Mas assim, você se enquadra nesse perfil número 2, você tá vendo? Sim.
Pessoas que nem você buscam uma forma de melhorar o que já faz e também ganhar uma grana a mais. Você não ia ganhar esse dinheiro indo na médica só por ir na médica. É, e Aí hoje você foi na também médica e ele ganhou dinheiro. é, e hoje também eu vendi um melaleuca para uma manicure. Ela foi comprar um creme de facial para a filha dela, que é esteticista. E aí eu ouvi as meninas perguntando dela, né, se qual era o tipo de creme que ela gostava. E ela falou: não, não, eu não é para mim, não, é para minha filha. Eu vou ligar para ela porque eu sou manicure, não tem nada a ver com essa área. Aí eu ouvi ela falando que era manicure, né? Aí eu chamei ela e falei: bem, se tu trabalha com fungo na unha, tu vês muito esse tipo de coisa lá no teu salão? Ela falou: sim, tem muito, eu faço muito tratamento. E aí ela falou que ela usava a melaleuca da essência, né? Não é nem, Ah, não é nem, não é nem óleo essencial. Aí eu fui explicar para ela que a essência lá é só mais um cheirinho, não trata profundamente, como o óleo do terra. Expliquei a qualidade para ela e ela pegou, comprou um. e ela comprou, né? Então, Silene, assim, você agora tem um aprendizado no teu caminho, que é como você transforma esses profissionais. Você está vendendo para os profissionais da saúde. Sim, muito. E você tem que transformar eles em aliados. Então, você e a É, Dani, o trabalho de vocês é começar a transformar essas pessoas em parceiros de negócios. Porque assim como você, essas pessoas podem fazer o que você está fazendo. isso. A Entendeu? gente já, a gente já tem uma aí que se cadastrou há pouco tempo, que eu e a Dani falamos com ela, do workshop que teve na loja, e ela também está querendo já mesmo realmente entrar nessa área. É isso aí. Então, muito bom, continuem, mas vão falando para essas pessoas, não para vender produto para elas, mas para que elas também trabalhem. Assim como você, elas também querem uma renda extra. Eu vi aqui algumas pessoas falando aqui, ó. O Bremer falou que já tem alguns exemplos, a Valkyria que cadastrou uma dentista por conta do Thinker, e a Josi cadastrou uma dentista também por conta do Laranja. Bremer, vou pegar os teus exemplos e vamos avançar, tá, pessoal? Depois a gente continua. Depois a gente volta. Bremer, você tem algum exemplo de alguma terapeuta ou alguém da área da saúde aqui no nosso público 2 que se cadastrou para trabalhar? Alguns, Mário. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Como é que foi que você fez essa Ah, abordagem? bom, eu tenho um caso, vou tentar ser rápido, breve. Tem um caso que eu fui no, eu tive que extrair a amígdala e eu fui aqui, quem é de São Paulo conhece o SEMA, e chegando lá eu passei com uma médica e ela tava com o nariz escorrendo. Tava de máscara, mas eu percebi que ela tava escorrendo. E eu conversei com ela, falei: ó, eu sei que a médica aqui é você, mas eu tenho um negocinho bom pro seu nariz aí. Aí ela pegou: Eu ah, o sei que que, que é? eu sei que eu que estou me consultando, mas já fazendo uma É, consulta. bem isso. Aí eu falei pra ela, eu falei: ó, eu sou consultor de bem-estar da Duterra e eu tenho um olhinho aqui de hortelã-pimenta, você conhece? Ela falou: olha, já ouvi falar, mas não conheço, nunca usei. Falei: então você me permite, se disponibiliza a experimentar? Quer fazer um teste aí? Ela falou: quero. Aí eu pinguei uma gota de peppermint na mão dela, ela inalou, e ela tava na correria ali, né, porque lá são muitas pessoas, uma atrás da outra. E aí ela saiu para ir até o computador fazer a minha receita. E no que ela voltou, ela falou: nossa, já foi muito legal esse dia. Já não tô mais, eu melhorei e tal, não sei o quê. E como ela falou isso, e tem outros médicos que estão ali do lado, o outro médico que estava do lado ouviu, falou: o que que é isso daí? Aí ela comentou: olha, acabou de pingar uma gotinha. Resumindo, tinha 5 médicos, todos vieram, eu pinguei uma gota na mão de cada um deles. E aí, no final das contas, 2 desses médicos, ela e mais um, acabaram comprando óleo comigo. Eu tenho uma sala aqui no Tatuapé, né, que é o bairro que eu moro, numa clínica psicoterapêutica. E lá, nessa clínica, além dos profissionais que são psicólogos, tem também massoterapia, enfim, tem alguns profissionais lá. Então, nós temos o caso lá do Luiz, que ele é massagista. E aí eu conversei com ele, expliquei os benefícios dos óleos, mostrei para ele o nosso óleo de coco, né? E ele viu que é bem diferente mesmo. Então ele acabou comprando, usando e frequentemente
ele compra os óleos para utilizar lá nos pacientes dele. Agora nós estamos no processo de eu fazer o cadastro dele para ele indicar esses óleos para os pacientes dele, né, para os clientes dele, na verdade, porque não é um paciente, né, mas para os clientes dele, para que eles passem a usar em casa também. Então, estamos nesse processo. Tem o caso Show do de bola. psicólogo, só para finalizar, a abordagem que eu faço para psicólogo, porque lá tem crianças autistas, então eu tenho uma apostila que nós temos aí disponível, que está em PDF, eu imprimi essa apostila, então vira e mexe eu converso com outro psicólogo, mas eu vou falar do caso de uma psicóloga que eu cadastrei, ela me dá online, e hoje ela vende, ela usa muito, né? Então eu conversei com ela a respeito dos benefícios dos óleos para os casos que nós temos mais lá na clínica, que é principalmente insônia e ansiedade. Então, lá no começo eu mostrei para ela como era o óleo de lavanda, dei para ela utilizar, ela usou, achou muito bom, e ela comprou um olhinho, começou a usar o óleo, depois eu fiz o cadastro dela, e hoje ela vende óleo, ela indica para os pacientes, muitas vezes ela manda os pacientes lá na sala para conversar. Então tem N casos aí muito legais. Show de E bola, Brenner. foram Obrigado aí por andando. contribuir. Valeu. Obrigado, obrigado mesmo. E olha só que interessante, né, gente? Quando ele falou com os médicos, o médico já ganha bem. E o médico tem todo o CRM, tem toda aquela questão dele receitar um óleo, dele indicar um óleo, fica tudo muito complicado com o médico. Ele não está interessado necessariamente em renda extra. Esse público aqui, ele está interessado em renda extra, ele quer algo para somar. Foi mais na linha do massagista, na linha da psicóloga, pessoas que estão ali, que trabalham com o público, mas querem uma renda extra. A manicure, que a Alcilene falou e tudo mais. E aqui no nosso grupo nós temos muitas pessoas que são assim, né, que estão aqui nesse grupo 2. Abordem essas pessoas, se você for fazer um anúncio, uma abordagem, aborde como uma renda extra. Sei lá, manicures, está procurando uma renda extra para somar no seu trabalho. Tá aqui. Cabeleireiros. Ô Mário, Oi, posso só dar mais um exemplo? pode? Do outro lado Último. da rua tem um salão de cabeleireiro, né? Então, é uma cabeleireira que tem lá e ela passou a utilizar os óleos para ela, que eu indiquei para ela. E ela adquiriu uma confiança tão grande nos óleos, e você sabe como que é a vida do cabeleireiro, ele também é um psicólogo, porque a pessoa senta ali e começa a falar da vida. E aí eu falei para ela, olha, desenvolve uma linha do seguinte, a pessoa chegou aqui, você viu que ela tá meio para baixo? Pinga na mão dela e ensina ela a inalar o óleo de peppermint. A pessoa tá estressada, tá pé da vida lá, fala para ela, ó, posso pingar uma gotinha aqui de um negócio que vai ser bom para você? Ela pinga de lavanda. Então assim, ela vai divulgando, vai acalmando as pessoas, vai... Então ela está direcionando os pacientes, e ela colocou inclusive um bannerzinho que nós fizemos lá no salão dela, ela também está revendendo, então é bem legal Isso. essa linha. É isso, meu querido. Essa é a linha perfeita, esse é o exemplo perfeito do caso 2. Para essa cabeleireira que ela já trabalha com pessoas, o óleo essencial é um produto excelente para ela montar uma renda extra. Esse exemplo foi o melhor dos exemplos. Aí você cria um banner para ela, você pode fazer uma demonstração ali do colágeno um dia, botar e servir para as pessoas verem que é gostoso. Esse tipo de ação catapulta, né? E aquilo que eu falei no início, galera, é verdade. Você não sabe o tamanho do laranjal que tem dentro da semente da laranja. Você tem que plantar, você tem que cavar. Você não sabe quem são seus diamantes. Pode ser que surja num outro país, numa outra indicação, num outro lugar. Esteja aberto, continue falando, tá? E pra gente fechar, porque já deu 1 hora de treinamentos aqui, é o grupo 3, empreendedores, vendedores e autônomos. Essas pessoas você vai para abordagem direta de negócio. Direta. Vai falar, cara, você está trabalhando com o quê? Fulano, você está trabalhando com o quê agora? Douglas, você está trabalhando com o quê? Margarete, o que você está fazendo agora? Como é que estão os negócios? O que você tem empreendido? Porque essas pessoas, elas estão buscando negócios.
E aí você vai para uma abordagem mais direta e mostra um plano de negócios completo. Alguém tem um peppermint aí, pessoal? Por favor, aí. Quero. Ninguém vai me vender um óleo, gente. Acabei de espirrar na tua frente. Essas pessoas, vocês vão na abordagem direta. Direta, gente. É para falar de negócio, falar de dinheiro com essas pessoas. Se você for falar de óleo essencial, de produto, e ele sentir que está querendo vender, não vai. Porque essas pessoas, elas mergulham em tudo que elas fazem, porque elas precisam matar um leão por dia. Tá? Como que vocês abordariam uma pessoa assim? Eu quero 2 exemplos. Só para a gente fechar nosso treinamento. Eu vou pôr um desafio. 2 exemplos, gente, de abordagem direta que vocês olharam uma pessoa que é boa de vendas, uma pessoa que é empreendedora e falou com ela do negócio. Quem pode contribuir? Ô, Mário, eu não sei se eu posso contribuir com isso, mas vi aqui que está na quinta linha, pessoas que vendem brigadeiro, bolo caseiro. E eu Sim. conversei com um rapaz que ele vende, e é a mãe dele que faz. E eu mostrei para ele o óleo de peppermint, esse óleo pré-chave, né? E falei Sim. para ele, cara, eu vou te arrumar uma amostra aqui. Eu tinha um vidrinho de amostra, arrumei para ele. Falei, fala para sua mãe fazer lá é, a cobertura, né, de chocolate que você faz nesse bolo de cenoura que você vende. E fala para ela colocar 2, mas faz para vocês experimentarem, 2 gotinhas desse óleo. E ele Olha que fez legal. isso, a mãe gostou, e aí ele colocou como venda lá na. É um a mais, entendeu? Então ele tem o bolo de cenoura com chocolate, e o bolo de cenoura com chocolate e peppermint, e hortelã-pimenta, né? Então ele criou mais um. Então vira e mexe, ele compra lá um vidrinho comigo e tudo mais. Então, assim, é uma pessoa Você mais já simples, então sentou com ele para falar do plano de negócios? Então, aí que era onde eu ia chegar. Ele é uma pessoa mais simples. E eu falei para ele, cara, dá para você ganhar dinheiro com isso, você mesmo utilizando, indicando para as pessoas e tudo mais. E ele falou, cara, vamos conversar um dia. Isso foi muito recente, faz 3 semanas. Então, eu tô nesse Então senta e processo de conversa, cara. namoro. O problema é o seguinte, eu tô esperando o tempo dele, porque o cara, uma hora ele tá na zona norte, outra hora ele tá na zona leste, ele vende no metrô. O cara é correria, Bremer, fala entendeu? que você quer comprar 50 brigadeiros. Aí eu não compro, aí. Não, A gente mentira, não. compra, a gente faz, a gente leva pro evento. Pode comprar. Fala assim, cara, eu quero estudar com você a possibilidade de levar 50 brigadeiros com óleo essencial para uma confraternização nossa. Ele aparece aí amanhã. É verdade, é uma boa ideia. É uma boa ideia. E aí, a gente pode até comprar mesmo, realmente dele assim, para levar para o nosso evento, mas só para mostrar que a gente também pode juntar o útil ao agradável. Você vê que acho que foi a Déia que falou que foi fazer o pé num lugar novo, porque ela queria conhecer uma pessoa nova, entendeu? Então, assim, juntar o útil ao agradável, falar, cara, como é que funciona o seu trabalho se eu quiser fazer um pedido grande? Aí você conquista a atenção da pessoa. Por quê? Porque onde eu trabalho, fulano, a gente faz alguns eventos que vão 10 mil pessoas, 50 mil pessoas, 20 mil pessoas, 10, 5. E de repente pode ser um bom lugar para você vender seus brigadeiros. Na porta ali ele pode vender, por exemplo. Eu acho que um consultor do Terra que está saindo para almoçar, chega alguém vendendo um brigadeirinho ali com laranja, peppermint, você acha que ele não vai comprar? Eu vou dar essa ideia para ele, vou conversar com ele. Exato, então assim, usa a tua criatividade, porque essas pessoas estão buscando renda. Mas senta e mostra o plano. Se você pegar uma pessoa desse perfil e não mostrar o dinheiro, ele não vai querer mais falar contigo. Porque ele está matando um leão todo dia. Ele vai achar que é perda de tempo, que daí não vai sair nada, ele vai preferir buscar uma venda de um brigadeiro do que sentar contigo. E não, você tem uma baita oportunidade para ele. Uma baita Ele oportunidade. tem a particularidade, né? Ele tem 17 anos, é um meninão, tal. Então, na verdade, o que eu gostaria, até falei com ele, pô, se existiria a possibilidade de um dia eu conversar com a tua mãe. Então, eu tô tentando ir mais a fundo, mas eu vi que ele é um cara
É isso, é o que tá escrito aqui, ó. Ele mata um leão por dia. Ele é Primeiro, pegada você tá louca. julgando ele. Mostra o Não, tudo plano. bem, Ele vai eu fazer posso 18 estar. anos. Ele vai Mas fazer 18 anos. Ele vai fazer 18 anos. Eu comecei no multinível com 19. realmente, sim, Eu comecei no multinível com 19. farei isso. E eu não tinha como trabalhar fazendo faculdade integral. Foi perfeito para mim, porque eu era um cara correria. Sempre fui. Continuo sendo. Agora eu corro, agora eu corro melhor, mas eu continuo correndo. Então, cara, não fala, mostra o plano. Show the plan. Sem preconceitos, tá? Galera, vamos terminar o Demorou. nosso treinamento? Eu vou dar um desafio aqui, ó. As 3 primeiras pessoas que escreverem uma lista com 50 contatos, no mínimo 15 em cada categoria, eu vou sentar 1h30, depois da convenção, né? Semana vai ser corrida. 1h30 para a gente abordar pessoas de cada um dos perfis. Então, como é que vai funcionar o seguinte? Eu vou estar aqui, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu Instagram. Quem me mandar uma foto com as 3 categorias e 50 pessoas com nome e a fonte de contato, não é nome, não é para inventar nome. Eu quero o nome e a fonte do contato. Ah, não, essa pessoa tem um e-mail, essa pessoa tem o telefone do lado. Essa pessoa tem o Instagram, arroba tal, tal, tal. Eu quero 50 pessoas, pelo menos 15 em cada uma das categorias. Eu vou sentar 1h30 com você e a gente vai abordar essas pessoas. Seja o cliente, a gente vai falar como a gente vai estudar o perfil do cliente, vai abordar. Seja um parceiro que você conheça aí na área da saúde, a sua cabeleireira, a gente pode estudar como que você pode abordar, mandar uma mensagem. Seja um empreendedor que você acha que tem potencial para trabalhar com o nosso negócio, que você vê que é uma pessoa que está buscando um caminho. Esse é o desafio. 3 primeiras pessoas que me mandarem ou no WhatsApp ou no Instagram uma lista de contatos com 50 pessoas. A gente vai sentar juntos na próxima semana e vamos abordar essas pessoas. Bora? Quem topa? Então valendo. A partir de agora, valendo os 3 primeiros que chegarem. Fechou, pessoal? E você que é um líder e vai fazer esse treinamento com algum consultor seu, senta com eles por 1h, 1h30 e treina essas abordagens. Faça algumas com eles. Com essas consultoras novas que eu cadastrei, a gente está marcando essa semana, na verdade começam algumas amanhã já, 1h para 1h30 para a gente abordar essas pessoas juntos. Para o teu consultor novo aprender, para ele ganhar confiança, para ele ver algumas formas de como que você pode despertar o interesse sobre os óleos essenciais. Se vocês fizerem isso, meus amigos, eu garanto para vocês que vocês vão crescer, que vocês vão romper a inércia, que vocês vão para o próximo nível e na duplicação disso, ou se de repente você plantar a semente certa, alguns diamantes vão brotar na sua equipe. Fechou? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês.